o Vasco, hein? Perdeu mais uma, dessa vez pro Mirassol. Time do Diniz entra na zona de rebaixamento hoje se o Santos pontuar contra o Juventude. Que situação! Ricardo Lai, direto de São Januário, fala pra gente dessa situação do Vasco, Lai. Escobar, boa tarde para você, um abraço a todos. O Vasco completou aí 7 jogos sem vencer na temporada, né? Com essa derrota no sábado para o Mirassol, fora de casa. O Mirassol que abriu o placar numa falha ali do Fusato, né? Que estava substituindo o Léo Jardim suspenso, o chute do Negueba. Aí o segundo gol, a falha foi do Maurício Lemos, numa saída de bola ali errada. Aí o Mirassol aproveitou para fazer o gol, o Chico da Costa. O Vasco conseguiu reagir, fez 2 gols ali em 4 minutos. O Lucas Piton cruzou, o Puma Rodrigues fez de cabeça. Aí na sequência, outro cruzamento do Piton. O Puma Rodrigues escorou para o Verrete empatar. Mas aí mais para o final do jogo, o Carlos Eduardo ganhou do Piton, cruzou e o Alisson fez o gol da vitória do Mirassol. O foco agora é na quinta-feira. O time recebe o CSA, oitavas de final da Copa do Brasil, aqui em São Januário. O primeiro jogo lá em Maceió foi 0-0, então uma vitória simples do Vasco avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Escobar. Ricardo Lai, onde está a notícia ele vai. Um abraço para você, queridão. O Moura tem uma chance, o Mirassol responde e Ryan dá um chutaço, mas o goleiro consegue salvar. Edson Carioca manda essa bola com perigo. E pelo Vasco, Coutinho bate forte com o pé direito e Walter consegue tirar. Segundo tempo, e Negueba aproveita frango de Daniel Fusato e abre o marcador. O Mirassol se empolga e mais uma bobeira da defesa. Chico da Costa amplia para os donos da casa. O Vasco tenta a reação e após cruzamento de Piton, Puma Rodrigues aparece para cabecear e diminuir. O time da Colina insistiu e em mais um cruzamento de Piton, dessa vez é Verrete quem só toca para o fundo da rede. Tudo igual. E quase que o Vasco não consegue a virada em mais um cruzamento de Piton. O Pirata cabeceia, mas a bola vai para fora. E quando tudo parecia que estava a favor do Vasco, Carlos Eduardo faz a primeira participação no jogo. Dá o passe e Alisson chega para o terceiro do Mirassol. O Vasco vai para o 7º jogo sem vencer e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Cara, eu já tô sem palavras, tá, Fernanda? Eu já tô sem muita coisa pra dizer. Não tem uma palavra. Não tem, assim, é cansativo. É a palavra que eu mais usei na minha live de pós-jogo lá no meu canal. É cansativo você ver o Vasco em campo. É cansativo o enredo das partidas, é cansativo que o ciclo se repete. Vamos lá. No primeiro tempo, o Vasco da Gama entrou com uma equipe bem desfalcada, principalmente sem o goleiro Léo Jardim, que acabou sendo expulso de forma bizarra contra o Internacional. O Daniel Fusato foi o goleiro. Na lateral direita, o Pumita entrou na vaga do Paulo Henrique, que estava suspenso também. O Fernando Diniz, mais uma vez, com a teimosia dele, que já é cansativa, ele colocou o Lemos junto com o João Vitor. Aí ele colocou o Lemos do lado esquerdo e colocou o João Vitor do lado direito. Beleza. Aí o Vasco da Gama fez até um jogo nos primeiros 10, 15 minutos interessante, roubando bola lá na frente, conseguindo fazer uma marcação pós-perda interessante, uma marcação alta também efetiva. Tanto é que o Hugo Moura tem a melhor chance da partida com a roubada de bola lá na frente, com o Vasco marcando o Mirassol, que é uma equipe, como a gente falou aqui sobre reativo e propor jogo, é uma equipe completamente reativa. Os resultados do Mirassol, eles vêm quando o Mirassol consegue atacar em transição rápida, porque é uma equipe que com a posse tem dificuldade, o que é natural pelo seu investimento, pela qualidade dos seus jogadores e tudo mais para propor o jogo. Então o Vasco se aproveitou disso, só que o Vasco é uma equipe que, no erro do adversário, não aproveita. Quando o Vasco erra, o adversário sempre pune. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Vasco teve 2 oportunidades, uma com o Hugo Moura. O Hugo Moura perdeu a chance de fazer 1-0. E aí depois o Felipe Coutinho também rouba uma bola lá na frente e ele dá um chute de fora da área. O Vasco não consegue fazer. No segundo tempo, o jogo muda de enredo. Porque aí o Mirassol começa a sair mais um pouquinho, começa a pressionar muito mais o Vasco da Gama. Ele tira o Hugo Moura, que estava fazendo uma partida horrorosa, que é cansativo ver o Hugo Moura jogar também, e ele coloca o Thiago Mendes. Deixa o João Vitor e o Lemos lá na zaga, o que até me surpreendeu, que ele não tirou zagueiro para botar volante. Já é um passo, né? Só que o Mirassol, logo nos primeiros minutos, conseguiu, no meio-campo, ter uma superioridade numérica, vem na transição, especialidade do Mirassol, e aí vem um lance fatídico
de uma falha individual do Daniel Fusato, que consegue aceitar um gol ali do Negueba, que chuta de fora da área, e aquilo ali começa a desmoronar um pouco do jogo do Vasco. Para piorar, mais uma falha individual. O Lemos, que estava jogando torto do lado esquerdo, erra uma bola infantil, atravessando o passe, e o Mirassol consegue recuperar a bola. O João Vitor fica perdido, inclusive, novamente, o João Vitor sendo escalado é um jogador que não passa confiança nenhuma, a qualquer momento parece que ele vai errar, e novamente ele participa de um lance junto com o Lemos, que foi o principal culpado, 2-0 Mirassol. Aí vem a surpresa, Fernanda. Vem a surpresa. O Vasco consegue empatar o jogo. Mentira, Eu Pedrosa! Eu juro. Quando ninguém acreditava. O meu marido se jogou no chão, rolou. Exato. Quando ninguém acreditava, o Lucas Piton, sozinho, gera 2 gols pro Vasco. Primeiramente, cruzando na cabeça do Pumita, que estava fazendo um jogo bem ruim, mas conseguiu fazer o gol. E depois, novamente, o Lucas Piton consegue dar um cruzamento pro Pumita, o Pumita assiste e o Verratti empata a partida. Você olha e você fala assim, pô, agora pelo menos vai conseguir Agora um pontinho, né? Agora vai, ou pelo menos chegar ao gol da virada para conseguir 3 pontos. Mais um cruzamento do Piton, o Verratti acaba perdendo a oportunidade, um lance difícil também. E aí o Vasco da Gama, com o Lucas Piton, é o retrato. Tanto do Pumita quanto do Lucas Piton é o retrato do Vasco. 2 jogadores que conseguiram fazer os lances para empatar a partida, erram de forma grotesca, o Lucas Piton não ganha a bola, o Mirassol consegue recuperar essa bola no lado direito, cruza e o Pumita não acompanha a jogada, e aí 3-2 Mirassol. E assim tem sido o Vasco. Aí eu tenho que ver na coletiva o Fernando Diniz falando a mesma coisa. A gente poderia ganhar, a gente estava perto de ganhar, e nessa o Vasco está a 7 partidas sem saber o que é vencer. Dos últimos 22 jogos, são apenas 3 vitórias. E assim, cara, novamente eu vou falar aqui, é cansativo ver o Vasco jogar. MM do Vasco na tela, Fernandão. A gente tava conversando sobre o Vasco aqui, né, rapaz? Acho que vamos ter que botar Sarajane, porque 3 vacilos de novo, né, Fernandão? GV, tem que falar, e o Felipe Luiz falou isso, o futebol acontece em erros o tempo todo, e normalmente os gols acontecem em erros do adversário, você vai se aproveita. Mas normalmente existem as coberturas, as fases do jogo. Se você erra na defesa, como esse passe lateral, a gente falou do passe lateral do Léo Pereira no jogo do Flamengo, mais um passe lateral, esse bem mais distante, e aí a chance de você ser interceptado é muito grande, e o Vasco acabou perdendo o jogo por, eu acho que 2 lances individuais e um coletivo. No terceiro gol, acho que o Piton poderia ter entendido melhor, ter se resguardado. A gente falou isso no gol que o Botafogo fez no último jogo, que o Vitinho entra entre zagueiro e lateral e consegue fazer o cruzamento. A indecisão da cobertura, de se o zagueiro cobre ou se o lateral dá um passo atrás, independentemente de uma coisa ou outra, um tem que cobrir o outro, o zagueiro tem que estar pronto para cobrir o lateral, e aí o Vasco acabou tomando o terceiro gol, depois de uma reação que poucos esperavam, né? Novamente a participação dos laterais, Flavinho. Piton, muito importante nos 2 gols. Puma Rodrigues também fazendo um e dando assistência para o outro. Só que não dá para o Vasco reagir desse jeito e acabar tomando um gol da forma que tomou. E mais uma vez, GV, teve a oportunidade de fazer o 3-2, uma com o Verratti de cabeça e outro com o Rayano, um chute de média distância da entrada da área, acabou não fazendo, tomando contra-ataque. Mas a notícia boa, notícia boa toda hora e não ganha, é que o Vasco tá criando. Dessa vez até os gols fez. Esse gol aí pode botar na conta do senhor Flávio, árbitro, né? É verdade, porque ele expulsou o Léo Jardim. Aí bota o moleque que tá fora de forma, natural, tomou a bola difícil mesmo. Fusato, não tem caça às bruxas. Isso. Principalmente com o teu monte aí. Que ganha 1 conto por mês, 1 milhão e tá tomando pior. Então assim, não tem caça às bruxas com o moleque. A bola é difícil, a bola varia muito, essa bola. Mas agora na conta do árbitro, filho. Porque se olhar o Jardim ali, dificilmente tomaria. E o Fusato, do jogo, né, gente? O Fusato, assim, se tem uma coisa positiva dele dentro do jogo, é o jogo com os pés. Eu gostei muito do jogo com os pés dele. Inclusive, achei ele mais tranquilo e mais confortável do que o Jardim com a bola no pé. Óbvio que o goleiro tem que defender, né? Mas com a bola no pé foi uma característica interessante. O primeiro tempo que o Vasco fez foi um bom primeiro tempo. O Vasco teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, mais uma vez, e não conseguiu abrir o placar. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. O Vasco não tem feito primeiro tempos ruins, pelo contrário. O Vasco cria 2, 3 oportunidades e não consegue abrir o placar. E aí, em uma ou outra bola, vai e sofre o gol. É bom a gente frisar que o segundo gol do Mirassol, que é do Chico da Costa, é um gol que, assim, é o gol de quem não tem vaidade, de time que não tem vaidade. O Gabriel poderia muito bem finalizar, e aí ele vira o pé no último instante, mata o Fusato e o Chico da Costa, que, pra quem não se lembra, Chico da Costa era o centroavante do Bolívar. Já fez muito gol em time brasileiro o Chico da Costa, e aqui no Mirassol, se eu não me engano, são 3 jogos e 4 gols.
começou muito bem esse início dele, o Mirassol é um time organizado, e aí no segundo tempo faz 2-0, o Vasco tem o poder de reação, empata o jogo com cruzamento do Piton, cabeçada do Pumita, depois cruzamento do Piton, assistência do Pumita pro Verratti, mas aí quando tudo parecia que estava a favor do Vasco, aí você tem um contra-ataque e aí muitos jogadores do Mirassol dentro da área atacando o espaço. O Puma, ele vai acompanhar o que está na frente dele, mas ele não sabe que por trás vem o menino que fez o gol. E aí o Vasco acaba perdendo o jogo. Eu acho que o resultado absolutamente amargo, especialmente porque o Vasco produziu. Lógico que é amargo, pô. Assim, cara, o torcedor do Vasco, esse cara, o torcedor, você merece ganhar o Mundial. Igual o Botafogo ano passado, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, um dia rápido. Porque assim, botou 2-0, aí o cara, putz, grilo, de novo essa M. Aí o Vasco empata em 4 minutos, aí o cara é agora. Aí tem a chance de fazer o cara a cara, nós vamos virar, vamos pegar o CSA, vamos pegar o CSA. Aí toma o terceiro gol, cara. Aí o que... Cara, você tá entendendo? Claro, e esse terceiro gol é um jogo de encaixe, né, DGV? Isso. Aí eu falei aqui das coberturas, falei do Piton, mas também tem a origem da bola, onde a bola começa o lançamento. E o Puma... Isso é gol de rachão, Fernandão. É isso. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, 3 vitórias nos últimos 22 jogos. Esse é o Vasco atualmente. No sábado passado, mais uma derrota, 3-2 para o Mirassol. O Vasco tomou 2-0 para o Mirassol lá no Maião, fora de casa. Buscou o empate no segundo tempo, com gols de Pumita Rodrigues e do Pablo Verratti. Só que aí no finalzinho do jogo, tomou 3-2 e não conseguiu mais reagir. Hoje, inclusive, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento. Se o Santos empatar com o Juventude hoje à noite, se vencer também, obviamente, né? Mas eu digo assim, se fizer um pontinho, fechando a rodada hoje, passa o Vasco. E aí o Vasco viraria o 17º colocado. Vamos então acompanhar logo mais Santos e Juventude. Alguns números e alguns panoramas que a gente pode estabelecer com a situação atual do Vasco. No Campeonato Brasileiro, nos últimos 4 jogos, são 2 pontos em 12 disputados. Se colocarmos aí nesse recorte a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que é o recorte pós-mundial, são 7 jogos sem vitória, com 4 empates e 3 derrotas. A última vitória foi aquela contra o São Paulo, antes da Copa do Mundo de Clubes, no dia 12 de junho. E agora vão ser mais 2 jogos em casa em sequência. CSA na quinta-feira, pela volta da Copa do Brasil, das oitavas de final, o Vasco tem que vencer, empate leva para os pênaltis. E no domingo, Galo, pelo Campeonato Brasileiro, para fechar o primeiro turno. E aí é bom olhar esse recorte mais próximo dos 2 jogos em casa, porque na outra semana, depois de uma semana livre, já vai enfrentar o Santos, em confronto direto, na abertura do retorno. No momento que cresce a pressão sobre o Fernando Diniz, interna e externa. Em 14 jogos pelo Vasco, são 3 vitórias, falei no destaque, são 33% de aproveitamento. 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. As vitórias contra Fortaleza, Melgar e São Paulo. Então é um aproveitamento de 33% do Diniz à frente do Vasco. Hoje o time já iniciou a semana de trabalhos no CT Moacir Barbosa para tentar reverter essa situação. Quinta-feira, CSA e no domingo o Galo pelo Campeonato Brasileiro. Meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Pois é, cara. Mais um resultado ruim. Confesso que eu fiquei otimista quando o Vasco conseguiu empatar aquele jogo com o Mirassol no sábado. E aí depois... Você já percebeu, Gabriel, que o Vasco, todo jogo tem falha de alguém? Todo jogo. Dessa vez foi do Maurício Lemos. E aí acaba respingando também no João Vitor, porque o João Vitor a galera já não tá aguentando mais. Mas vamos lá, eu acho que ele foi o menos culpado naquela parada ali, cara. Também acho que ele não tem tanta culpa. O passe vem errado, é porque o João Vitor deu o azar meio que de escorregar, né? E aí... E nem dá pra dizer que isso é uma falha, né? Uma não, porque ele esperava uma bola mais rápida. Quando ele viu que a bola tava lenta, ele foi dar o bote e escorregou, né? Azevedo, olha como sua impressão ela é uma realidade. Tem uma matéria do Globoesporte.com que eu li mais cedo, fui buscar agora. Vasco é o time com mais gols sofridos a partir de falhas individuais do brasileiro. Pois é. Então, aí, são dados. É só acompanhar os jogos do Vasco que isso fica perceptível, né? E você está falando de um time que tem uma certa limitação e que tem que reduzir ao máximo essa quantidade de erros, porque reagir a esses erros se torna uma missão muito mais complicada. Me desculpa, Azevedo, a gente já debateu aqui. Problemas defensivos, problemas de criação, problemas de arremate, de definição. Eu acho que foi mais uma partida em que o Vasco teve alguma produção. Poderia ter até vencido o jogo. Nesse momento, Azevedo, eu já tô entrando
no modo espiritual. Eu já tô pedindo pra, pelo amor de Deus, vir uma vitória pro Vasco. Não sei de onde, mas tem que acontecer essa tal vitória. Porque a cada jogo que passa, essa vitória não acontece. E é um peso maior em cima das costas de jogadores que não se mostram capazes de lidar com todo esse peso de jogar com a camisa do Vasco. E essa vitória, ela tem que acontecer em algum momento. Tomara que seja contra o CSA na Copa do Brasil. E tem o Atlético domingo pelo Brasileiro, hein? Porque é isso, o peso ele vem. E aí não tem como fugir daquela comparação. Vasco e Mirassol é o exemplo perfeito de como a pressão impacta dentro de um clube. Porque esse time do Mirassol não tem tanta qualidade assim. Tá fazendo uma campanha lá em cima. Um time ajustadinho. Sabe por quê? Porque no Mirassol, se você toma um empate em 2-2 como eles tomaram, o mundo não desaba nas costas. Agora no Vasco, meu Deus do céu, cada gol sofrido custa muito, cada falha tem uma cobrança enorme. E esse elenco do Vasco já mostrou em vários momentos que não consegue lidar com esse peso. Então tem que vir uma bendita de uma vitória. Eu não sei como ela vai surgir. Esteve perto de acontecer contra o Mirassol. Uma vitória de virada naquele contexto era tudo que essa equipe precisava para recuperar parte da confiança e para mudar um pouco esse ambiente que nesse momento não tá fácil. Agora, como essa vitória vai acontecer, gente? Tem que reduzir os erros individuais que maltratam o Vasco, tem que ajustar a parte defensiva, tem que ser um time mais letal no ataque. Tudo isso a gente já debateu, já falou isso aqui várias vezes. Então, me desculpa, eu vou fugir até do meu perfil aqui. O meu perfil é de buscar respostas para tudo aquilo que acontece dentro de um campo de futebol. Mas eu já entrei no momento que eu tô pedindo a Deus, a tudo quanto é possibilidade no campo espiritual para ver se acontece essa vitória do Vasco, para aliviar um peso que tá enorme para esse elenco carregar. Se é Vasco